noite, irmãos, a paz seja com todos, louvado seja o nosso Deus. Nós estamos aqui hoje, mais esse culto abençoado, para a glória e honra do nosso Deus. E antes de nós entrarmos na palavra, eu quero dar alguns avisos e convidá-los desde já a entrarem nas nossas redes sociais, a se inscreverem no canal do YouTube, e aqui Amanda 1, vai lá, faça a sua inscrição, acione as notificações, dê o seu like e nos ajude para que a gente possa continuar através das redes sociais pregando a palavra de Deus, divulgando as boas novas de salvação, amém? Irmãos, eu quero lembrar então avisos, né? Sábado, primeiro aviso que eu quero dar para vocês é que nós teremos culto no sábado a partir das 19h30, então os irmãos se preparem para a palavra de Deus no sábado. No domingo, nós teremos o culto da ceia, teremos a Santa Ceia. Então, a partir de amanhã, sexta-feira, amanhã feriado, né, sexta-feira santa, a partir das 8 horas da manhã, nós estaremos aqui na igreja, eu e o pastor, com todas as recomendações, né, com máscara, luva, álcool gel, entregando para você o kit da ceia, amém? Então você venha amanhã, pega o seu kit da ceia, na sexta-feira a partir das 8 horas da manhã, no sábado também nós estaremos a partir das 8 e no domingo também a partir das 8 horas, lembrando que nós temos a escola bíblica às 9 horas da manhã, amém? No domingo. E o culto da Santa Ceia será às 18 horas. Pode vir um membro da família, amém? Um membro da família vem e retira a quantidade de kits que você vai precisar de acordo com o número de pessoas que participam da ceia do Senhor na sua casa. Se você quiser vir e levar para outro irmão da igreja, né? Às vezes você tem um irmão que é vizinho, você pode perfeitamente, pastor, pastora, eu vou levar para a irmã tal, vou levar para o irmão tal, para a família tal, não tem problema, amém? Vocês podem, pelo WhatsApp, combinar e vem uma pessoa e leva para a família dele e para mais algum vizinho, até mesmo para facilitar, amém? Quero lembrar também aos irmãos que você pode, na ocasião que você estiver vindo buscar o seu kit ceia, você pode também trazer o dízimo, você pode trazer a oferta do Senhor, o dízimo do Senhor, você pode também estar trazendo um alimento, né, como nós temos o hábito de todo mês, todo segundo domingo do mês, culto das primícias, está trazendo o alimento para ajudar as famílias carentes da igreja, você pode trazer o seu alimento em nome de Jesus. E quero também lembrar os amados, não deixem de participar da ceia, amém? Você que já aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você que já é batizado nas águas, né? A palavra do Senhor fala, examine-se o homem a si mesmo, né? E participe, né? Coma do pão, beba do cálice. Então não deixe de participar, principalmente nesses dias que nós estamos vivendo, né? Nesse tempo. É mais importante nós reafirmarmos a nossa aliança com Cristo através da comunhão da ceia, né? Comunhão com Cristo, comunhão com todos os irmãos através da ceia, amém? Deixa eu ver se eu estou esquecendo de algum aviso. Amém. Por enquanto, eu acho que eu já falei todos os avisos. Amados, então vamos à palavra de Deus? Quero convidá-los a abrir a palavra do Senhor. Apocalipse capítulo 3, hoje nós vamos meditar a partir do verso 14 ao verso 22, Apocalipse 3, do verso 14 ao verso de número 22, glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Carta à igreja de Laodiceia. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável,
pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para que te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, primeiramente queremos louvar e agradecer ao Senhor por mais esta oportunidade que temos de, através das redes sociais, nós estarmos em comunhão, estarmos juntos, cultuando ao Senhor, louvando ao Senhor, através da Tua palavra, Pai, meditando na palavra do Senhor e recebendo dela o alimento para a nossa alma, para o nosso espírito, recebendo da Tua palavra, Senhor, a força, o encorajamento para atravessarmos, ó Deus, esse tempo que nós estamos vivendo nestes dias. Te agradecemos, Espírito Santo, que está conosco todos os dias. Te agradecemos, Espírito Santo, que nos consola, que não nos deixa voltar atrás, que nos encoraja a continuarmos nesse caminho em Cristo Jesus. Te agradecemos, Espírito Santo, que cada dia mais nos revela a vontade do Pai pela palavra e traz ao nosso coração consolo, refrigério, que só o Senhor pode nos conceder em tempos tão difíceis. Graças te damos e pedimos que esta palavra, Senhor, venha abençoar cada vida que nos ouve nesta noite e todos aqueles que virão a nos ouvir. E que o amor do Senhor, Pai, esteja trabalhando em cada coração. A graça, a misericórdia e o perdão através do arrependimento e fé em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, o tema dessa mensagem que Deus colocou no meu coração é uma reflexão em cima da carta à igreja de Laodiceia. O tema é: nesta quarentena, aqueça o seu coração. Amém? Nesta quarentena, aqueça o seu coração. O verso 15 e 16 diz, conheça as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Irmãos, nessa carta à igreja de Laodiceia, revela para nós uma igreja morna. Uma igreja, ou seja, o que significa essa igreja morna? Uma igreja dividida entre as coisas materiais e as coisas santas de Deus. Uma igreja dividida entre agradar a Deus e agradar o desejo da sua carne, o desejo do seu coração, agradar o mundo. A falta de entusiasmo, por parte dos irmãos da igreja de Laodiceia, a debilidade, dos irmãos, debilidade do caráter e a prontidão deles, em se comprometerem com o mundo, o que aconteceu? Expurgou, eliminou qualquer ação do Espírito Santo nos corações daquela igreja, daqueles irmãos. E diante dessa realidade, que essa carta nos revela, nós podemos tirar muitas lições para nós nesses dias, principalmente nesse tempo que nós estamos passando de quarentena, onde a exortação do Senhor a esta igreja é justamente por serem morno, uma igreja morna. Então, nessa quarentena, aqueça o teu coração na presença de Deus, amém? Busque a Deus, louvado seja Deus. Laodiceia é uma igreja que estava tomada pela indiferença. Irmãos, provavelmente muitos dos membros, dessa comunidade de cristãos, dessa igreja, eles participavam ativamente
da alta sociedade dessa cidade, né? Por quê? Porque a Laodiceia era uma cidade muito rica, aliás, era uma das mais ricas da Ásia Menor, amém? E esse envolvimento na alta sociedade, diante da riqueza econômica dessa cidade, como eu já disse, que era uma cidade muito rica, exerceu uma influência muito negativa, uma influência muito mortal à vida espiritual da igreja, amém? Prejudicou muito a vida espiritual da igreja, né? A cidade era tão rica, a cidade era tão abastada que não sentia necessidade de Deus, e esse pensamento acabou também dominando a mente dos cristãos. Então, eu tenho uma vida boa, eu tenho uma vida abastada, então aquele culto ao Senhor se tornou algo mecânico, algo apático, algo sem prazer. E isso trouxe desgosto para o Senhor Jesus, né? Então, começando pelo versículo 14, nós temos algumas três características, né? Três características sobre dentro dessa saudação da carta, né? O verso 14 diz assim: ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Nós temos aqui três características acerca da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. A primeira ele é o Amém. O que isso significa? Jesus, ele é o endosso de todas as palavras de Deus, a certeza de tudo aquilo que Deus disse através dos apóstolos, através dos profetas. Tudo que Deus disse vai se cumprir, amém? Se cumprirá. Então essa é a primeira característica acerca de Jesus. Tudo que Jesus disse, todas as palavras que Deus falou através dos profetas, vai se cumprir. A segunda característica ele é a testemunha fiel e verdadeira, ou seja, não há engano na vida do nosso Senhor, não há engano em Jesus Cristo. Em João capítulo 14, verso de número 6, o Senhor Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. E a terceira característica acerca de Jesus é o princípio da criação de Deus. Ele é o princípio da criação de Deus, ou seja, ele é a origem de todas as coisas criadas. Em João capítulo 1, verso 3, a palavra do Senhor diz assim: por meio dele, ou seja, de Jesus Cristo, Deus criou todas as coisas e sem ele nada foi criado. E mais uma vez lá na carta aos Colossenses, capítulo 1, dos versos 15 ao verso 17, o apóstolo Paulo mais uma vez afirma que tudo foi criado por ele, por meio dele, para ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Amém? Então tudo foi criado por Jesus. Ele é a origem de todas as coisas criadas. Amém? Então, primeiro ponto aqui, a saudação. O segundo ponto, elogios. Essa carta não tem elogios, amém? Essa carta não tem elogios, diferente das outras cartas. E o que a gente aprende com isso? Se essa carta não tem nenhum tipo de elogio, então qual o problema da igreja de Laodiceia? O problema da igreja de Laodiceia não era um problema teológico e também não era problema moral. Não havia falsos mestres, não havia heresias nessa igreja. Não havia pecado de imoralidade, também não havia engano. Não há na carta menção de heresias, não há na carta nenhuma menção a malfeitores ou perseguidores. Não tem esse tipo de menção nessa carta. Então, qual é o problema da igreja de Laodiceia? O que faltava à igreja de Laodiceia era justamente fervor espiritual. Amém? Justamente a exortação do Senhor a essa igreja, a repreensão, melhor dizendo, do Senhor a essa igreja é justamente no sentido de ser uma igreja apática. A vida espiritual dessa igreja, da igreja de Laodiceia, era
morna, uma vida espiritual indiferente, apática, uma igreja sem vida espiritual. Era uma igreja totalmente acomodada. Amém? Irmãos, o que nos chama a atenção, essa apatia da igreja de Laodiceia, esse comodismo da igreja de Laodiceia, ensina para nós, irmãos, que o fogo espiritual, o fogo do Espírito Santo de Deus na nossa vida, a presença do Espírito Santo em nós, precisa estar constantemente sendo alimentada, sendo buscada. Sabe por quê? Porque corre perigo, amém? O nosso fogo espiritual íntimo, né, com Deus, está em constante perigo do que? De enfraquecer, de morrer. Por isso que o Senhor, ele fala, né, vigia, ora, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Carne não se converte, amém? A nossa alma, o nosso espírito passa a ter vida a partir do momento que nós recebemos a Jesus como Senhor e Salvador. A nossa alma começa a ser dirigida pelo Espírito Santo de Deus, mas a carne, ela não se converte. Se nós dermos vazão para a carne, se a gente ficar dando atenção para a carne, a gente não ora, não é verdade? A gente não jejua. A gente não se dispõe nem a participar de um culto online como esse. Por isso que a gente precisa estar em constante, total vigilância sobre a nossa carne. O braseiro da nossa vida espiritual precisa ser cutucado o tempo todo, né? Para uma fogueira não perder a sua chama, para não perder o fogo, precisa o tempo todo estar colocando lenha. Irmãos, a nossa vida espiritual é a mesma coisa, né? Por isso que o tema dessa mensagem é: nessa quarentena, aqueça o teu coração. Coloque lenha no fogo do Espírito Santo de Deus na sua vida. E essa lenha é a oração, essa lenha é a palavra de Deus. A gente precisa alimentar essa presença gloriosa do Senhor nas nossas vidas, né? Através do Espírito Santo que habita em nós, né? A palavra de Deus fala: não entristeçais o Espírito Santo. A palavra de Deus ainda fala: não extingais o Espírito Santo. Como que eu mantenho essa presença gloriosa do Espírito Santo de Deus na minha vida? Oração, palavra de Deus, meditando essa palavra, mergulhando nesse imenso mar de sabedoria, de graça e do poder de Deus, meditando essa palavra, alimentando o nosso coração com essa palavra todos os dias, amém? Eu coloquei aqui: não deixe o fogo do Espírito de Deus se apagar na sua vida. Terceiro ponto, né, dessa pregação, o verso de número 15, nós temos aqui as reprimendas do Senhor, né, as repreensões do Senhor a essa igreja. O Senhor diz assim: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. A repreensão do Senhor à igreja de Laodiceia foi justamente por Laodiceia ser uma igreja corrompida. Os crentes dessa igreja estavam divididos, como eu já disse, entre a fidelidade a Deus e a corrupção do mundo. Ora, eles estavam com Deus, ora, eles estavam com o diabo e com o mundo. Irmãos, a gente precisa vigiar, amém? Nós precisamos estar dispostos todos os dias a fazer a vontade de Deus, pela direção, pela instrução que o Senhor nos dá na sua palavra todos os dias, amém? Guardando os mandamentos do Senhor, obedecendo os mandamentos do Senhor, fazendo aquilo que o Senhor nos manda na sua palavra todos os dias, né? Orar sem cessar, meditar neste livro dia e noite, ter o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, amém? Então a gente precisa ter esse cuidado, né? E como eu estava dizendo, eles estavam tão divididos entre a vontade de Deus e entre fazer a vontade do mundo, a vontade da carne, que eles acabaram até vivendo de maneira contraditória as palavras do próprio Senhor Jesus ali em Mateus capítulo 6, verso 24, onde diz assim, ó: ninguém pode servir a dois senhores,
porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Irmãos, essas palavras do Senhor Jesus é uma grande verdade. Irmãos, não tem como viver para Deus e viver para o mundo. Não tem como agradar a Deus e agradar o nosso coração. Não tem como agradar a Deus e agradar a Mamon, né? As riquezas. Irmãos, isso é impossível. A gente vê muitos cristãos querendo viver dessa maneira, né? Como dizia a minha mãe, como diz a minha mãe, né? Mãe, se estiver me assistindo, um beijão para a senhora, amém? Te amo. Amados, como eu estava dizendo, não tem, como dizia, a minha mãe dizia, né? Oh, meu Deus, quanto dizia? Ai, irmãos, me perdoa. Respirando, glória a Deus. Minha mãe dizia, acendeu uma vela para Deus e uma para o diabo. Não tem como agradar a Deus e agradar a nossa carne, agradar o mundo. Não tem como viver em cima do mundo. O cristão, ele precisa tomar uma posição. Aliás, o verdadeiro cristão é aquele que tomou uma posição. De que lado você está? Ou você está do lado do Senhor Jesus, ou você está do lado do diabo. Amém? Irmãos, não existe um terceiro ponto. Ou você é de Cristo, ou você está debaixo do governo de Cristo, debaixo da direção do Espírito Santo de Deus, ou você está debaixo da direção do diabo. Pastora, sim, essa é a verdade. Não, eu mando na minha vida. Biblicamente, irmãos, a palavra de Deus nos ensina, ou você é servo de Deus ou você é servo do pecado. Se você não serve a Cristo, você serve ao pecado. E aquele que serve ao pecado é escravo do diabo. Não existe um meio termo. Essa é a verdade. Então, irmãos, não tem como agradar a Deus e agradar o diabo, a carne. Nós precisamos tomar a decisão de fazermos a vontade de Deus, de agradarmos a Deus. Quando tentamos dividir o nosso coração com Deus e com outras coisas ao mesmo tempo, o que acontece? Nós acabamos destruindo o nosso relacionamento com o Pai. Essa é a mais pura verdade. Todas as vezes que você tenta dividir o seu tempo com Deus e com as coisas que não agradam a Deus, você, na verdade, por mais que você leia a Bíblia, por mais que você ore, você está se enganando. Porque o seu relacionamento com Deus, ele, na verdade, ele não existe. Amém? Deus, ele requer a prioridade das nossas vidas. Irmãos, ou Jesus é o primeiro na sua vida, no seu coração, na sua casa, ou ele não faz parte dela. Essa é a grande verdade. Jesus está em segundo plano, terceiro plano, quarto plano, isso é ilusão. Ele simplesmente não faz parte da sua vida. Essa é a verdade. Então pare de se enganar. Amém? Pare de se enganar. Eu quero ler Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo de número 4. Nós vamos ler do verso 4 ao verso 10. Tiago 4, do verso 4 ao 10, fala assim: Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura? É com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós? Antes, ele dá maior graça pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resiste ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e ele vos exaltará. Irmãos, as palavras de Tiago aqui
ensina para nós o seguinte, que nós precisamos nos aproximar de Deus. Amizade com o mundo faz de você inimigo de Deus. Você pensa que Deus é seu amigo, que você é amigo de Deus, mas a partir do momento que você é amigo do mundo, você não tem a amizade de Deus. Deus não é o seu amigo. Amigo de Deus é aquele que anda com Deus, aquele que vive para Deus, porque o mundo jaz do maligno. Amém? O mundo jaz do maligno. Aproxime-se de Deus pela palavra, pela oração. E eu quero chamar a sua atenção nessa ordem, pela palavra e pela oração. Porque, irmão, se você não ler a palavra de Deus, se você não estudar a palavra de Deus, se você não tiver o entendimento da vontade de Deus pela palavra dele, a sua oração será afronta diante de Deus. Amém? Porque você vai pedir coisas para Deus, como o Tiago fala aqui nessa carta, no verso 3 ele fala assim, ó, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes, ou gastardes em vossos prazeres. A sua oração diante de Deus não vai ser uma oração de arrependimento, não vai ser uma oração de quebrantamento, não vai ser uma oração de acordo com o querer de Deus, com a vontade de Deus. Vai ser uma oração egoísta. Você vai pedir carros cada vez mais novos, carros cada vez melhores, não para fazer a obra de Deus, não para ajudar aquele irmão que não tem carro, buscar ele, trazer para a igreja, passar na casa daquele amigo que você está ganhando ele para Jesus e trazer para a igreja. Não, você vai querer carros cada vez melhores e maiores para ir para a praia, para viajar. Ora para Deus, Senhor, me abençoa no meu trabalho, me abençoa nos meus negócios, Senhor, que eu consiga fechar esse grande negócio, porque eu vou ter um grande retorno. Aí Deus abençoa, Você tem um grande retorno. Aí o que você faz? Vai viajar no dia da ceia. Ah, te peguei. Tinha muitos que tinham viagem marcada, para essa ceia, mas agora não pode. Não é por causa da ceia, não. Por causa que está fechada as praias. Irmãos, a gente brinca, mas o negócio é muito sério. Amém? Não é, como diz aqui a carta de Tiago, afligi-vos, lamentai, chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Irmãos, esses exemplos que eu disse, não é pra gente rir, não, é pra gente chorar, porque esses exemplos, eles revelam quão distante o teu coração está de Deus, quão morno, não vou nem falar frio, que você vai entender daqui a pouco o que é um coração frio, quão morno o seu coração está, tão apático o seu coração está diante de Deus, amém? Então, aproxime-se de Deus pela palavra, pela oração, assim você vai manter o seu coração aquecido pelo fogo do Espírito Santo, pela presença do Espírito Santo. Lembra ali os discípulos no caminho de Emaús, em Lucas capítulo 24, verso 32? Um vira para o outro e fala, nossa, realmente, você não sentiu seu coração arder enquanto ele nos expunha as verdades da palavra de Deus? À medida que ele ia expondo a palavra, o coração ardia. Oh, aleluia! Meu Deus, estou me arrepiando toda agora. Louvado seja Deus, é a presença gloriosa do Espírito Santo de Deus, quando nós buscamos ao Senhor. Glória a Deus por isso, amém? E o Senhor, ele fala aqui, nem és frio, nem quente. Irmãos, o que essa expressão frio e quente significa? Muitas das vezes, a gente acaba interpretando como frio aquele que não conhece a Deus, que precisa se converter, e quente aquele que conhece a Jesus. Não creio que esteja errado esse pensamento, mas uma coisa que eu quero chamar a atenção, já que o objetivo é falar com cristãos nesse tempo de quarentena, que o seu coração não venha, que o seu coração mantenha o seu coração aquecido nessa quarentena. O frio, o que ele simboliza? O que ele representa aqui? Refrigério, refrescância. Irmãos, nós cristãos,
precisamos, principalmente nesse tempo que nós estamos vivendo, né, de pandemia, nós precisamos ter uma palavra fria, uma palavra que venha trazer refrescância, amém? Para aquelas pessoas que estão cansadas por causa estão desesperadas nesse momento, o trabalhador, o comerciante que quer abrir o seu negócio, o trabalhador que quer trabalhar e não pode, né? Ele está ali aflito. Então a gente precisa liberar essa palavra que vem trazer frescor para essas pessoas, né, que estão agoniadas nesse tempo. E o quente é justamente o oposto. A nossa palavra, nós cristãos, a igreja do Senhor precisa ter uma palavra que traga cura nesses dias, amém? Cura para uma pessoa que trabalhou muito, para uma pessoa que está suada, uma pessoa que está cansada, você oferece uma água gelada, não é verdade? Para trazer frescor, para aquele cansaço, para aquele calor, para aquele suor, não é verdade? Agora, quando uma pessoa chega para você e fala assim, eu não estou me sentindo bem, acho que eu estou com um pouco de febre, você oferece o quê? Um chá, não é verdade? Uma bebida quente. Então, irmãos, nós como cristãos, é isso que nós precisamos ter para oferecer para as pessoas nesses dias. Mas só poderemos ter se o nosso coração estiver aquecido pela presença do Espírito Santo de Deus, pelo fogo do Espírito Santo de Deus, amém? Isso é muito importante, mas muito importante mesmo. E a palavra do Senhor fala para nós aqui, em Tiago, capítulo 3, versos 11 e 12, eu não vou ler por causa do tempo, mas fala que de uma mesma fonte não pode sair água doce e água salgada, né? Não deve ser assim. Uma fonte ou jorra água doce ou água salgada, não tem como jorrar as duas, né? Em Isaías capítulo 50, verso 4, fala assim, o Senhor Deus me deu uma língua erudita, para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Ele me desperta todas as manhãs, desperta o meu ouvido para que eu ouça como aqueles que aprendem. Irmãos, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Irmãos, nós precisamos ter essa boa palavra de Deus, amém? Por isso que nós precisamos manter o nosso coração aquecido. Ao contrário da água fria e da água quente, a água morna, aqui dentro das palavras do Senhor Jesus, faz referência a uma pessoa de duplo ânimo, uma pessoa sem identidade definida. Presta atenção, uma pessoa morna é uma pessoa de duplo ânimo, uma pessoa sem uma identidade definida. O que é isso na prática? É aquele crente que vai para as redes sociais, porque hoje só pode falar, né, pelo WhatsApp, pelas redes sociais, Facebook, Instagram, enfim. Ele vai para as redes sociais ofender as pessoas, maldizer as pessoas. E muitas vezes ofende, agride até um outro irmão na fé, não é verdade? Fica lá falando mal do governo, falando mal de A, falando mal de B, de C. Irmãos, de uma mesma fonte não pode jorrar água doce e salgada. Aí no outro dia, né? Ele tá lá falando de Jesus, falando do amor de Deus, falando da graça de Deus, falando do perdão de Deus, chamando as pessoas ao arrependimento. Irmãos, não é esse o comportamento que nós devemos ter. Não é esse o comportamento que Deus quer de nós. Amém? Como eu li aqui em Isaías 54, o Senhor me deu uma língua erudita, uma língua que sabe dizer uma boa palavra ao cansado. Amém? Nós somos o povo de Deus, a igreja do Deus vivo. Nós somos chamados por Jesus Cristo, fomos nomeados por Ele, né? Para dar fruto, para
abençoar as pessoas, abençoar o governo, abençoar as famílias, abençoar as pessoas. Senhor, nos abençoa nesse dia, abençoa o Brasil nessa época, abençoa o comerciante, abençoa, Senhor, cada família, aquele que está desesperado, aquele que está preocupado em perder o emprego. Senhor, acalma, meu Deus, esse coração. Aí você vai lá e posta um versículo da palavra de Deus. Crê no Senhor Jesus, será salvo tua casa. Amém? O Senhor, buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Aí você põe lá hashtag Deus não vai deixar faltar nada para aqueles que nele confiam. Amém? É isso que Deus quer de mim e de você nesses dias, para a glória e honra do Senhor. Aqui no verso de número 16 de Apocalipse 3, o Senhor diz assim: assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Irmãos, a água morna, ela faz referência ao desgosto que Cristo sente para com uma igreja espiritualmente apática, para com uma igreja espiritualmente morna. Amém? Irmãos, não fique em cima do muro. Tome dianteira do lado de Jesus. Amém? Lá em Deuteronômio, se não me falha a memória, o Senhor fala: eis que coloco diante de ti a bênção e a maldição. Escolha a bênção. Amém? Então escolha a bênção. Uma igreja sem absolutos, né? Uma igreja morna, uma igreja apática, é uma igreja sem absolutos, onde tudo é relativo, onde o pecado já não é mais visto como algo ruim. Todos são indulgentes com o erro, ou seja, todo mundo tolera o erro, né? Para o pecado, para o erro, para aquilo que desagrada a Deus, sempre tem uma desculpa. Oh, meu querido, por que você não está orando? Por que você não está lendo a palavra? Por que você não está evangelizando? Sempre tem uma desculpa. Sempre tem uma desculpa. É esse tipo de pessoa que entristece, que Jesus declara que vai vomitar. Amém? O juízo de Deus vem para essas pessoas. Tudo tem uma desculpa. Por que você não ora? Por que você não lê a Bíblia? Por que você não dizima? Por que você não oferta? Por que você não evangeliza? Por que você não vai na igreja? Por que você não participa dos cultos? Tudo ele tem uma desculpa. Cuidado! Você está a ponto de ser vomitado pelo Senhor. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Um crente morno, ele é pior que um incrédulo frio. Às vezes o incrédulo tem mais palavras, como eu disse, de refrigério, de frescor do que o crente, né? Aquele crente acedo, amargo, pessimista. Você foge dele, não é verdade? E não é isso que Deus quer. Uma pessoa morna é aquela em que há um contraste entre o que ela diz sobre si, o que ela pensa acerca de si e o que ela realmente é. Amém? Esse é o crente morno. Ele pensa que ele é uma bênção. Ele pensa que ele é o último bombom da caixa. Mas, na verdade, ele é a ponto de ser vomitado pelo Senhor. Não é verdade? Irmãos, como que eu enxergo a realidade da minha vida? Como que eu enxergo de fato quem eu realmente sou? Para você ver se você tá bonito, se você tá bonita, né? Se o cabelo tá bonitinho, se a maquiagem tá bem feita, no caso das mulheres, né? O homem, né? Olha lá, se a barba tá bonitinha, se o cabelo tá arrumado. Pra que a gente olha? Pro espelho, não é verdade? Você vai no espelho. Irmãos, o espelho que revela a verdade de quem nós somos é a Bíblia. Vá para esse espelho todos os dias. Vê se você realmente é misericordioso, como a Bíblia diz. Eu gosto muito das palavras de Jesus quando ele fala: misericórdia quero e não sacrifício. A gente vê tanto crente sacrificando, mas sem nenhum pingo de misericórdia. Sem nenhum pingo de misericórdia. E Jesus, ele deixa claro: misericórdia eu quero e não sacrifício. Às vezes fica lá 40 dias jejuando. Tô jejuando 40 dias, né? 40 dias que eu tô jejuando. Alguém pisa no pé dele, misericórdia.
só não chama de santo. Valeu de alguma coisa? Valeu tanto o sacrifício? É melhor que ele não jejue, mas todas as vezes que alguém pisar no calo dele, que ele esteja pronto para perdoar, para abençoar, para ajudar aqueles que estão se desviando do caminho do Senhor. Fomos salvos para nos deleitarmos em Deus e sermos a alegria de Deus. Somos filhos de Deus, herdeiros de Deus, a herança de Deus, a menina dos olhos de Deus. Mas, quando perdemos a nossa paixão, o nosso fervor, o nosso entusiasmo nas coisas de Deus, provocamos dor no nosso Senhor. Provocamos náuseas no nosso Salvador, assim como a água morna. Às vezes a pessoa, uma vez eu ouvi uma coisa que eu nunca mais esqueci, achei muito interessante. Às vezes o crente, ele quase morre de chorar diante do Titanic. Nossa, o filme do Titanic quase morre, mas não derrama uma lágrima na presença de Deus. Está seco, árido. O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Quase morre quando o time perde, mas não derrama uma lágrima quando vê uma pessoa se afastando da presença de Deus. É incapaz de ir lá, tomar aquela vida pelas mãos e falar: volta para a presença do Senhor. Jesus te ama e tem uma grande obra na tua vida. É isso que Deus quer de nós, irmãos. Seja frio, seja quente, mas não seja morno. Amém? Glória a Deus. Cristo repudiará totalmente aqueles cuja ligação com Ele é puramente nominal e superficial. Eu sou crente. Eu tenho a carteirinha da Igreja do Evangelho Quadrangular. E daí? Tiago fala: me mostra a tua fé sem obra, que através das minhas obras eu vou mostrar para você a minha fé. Que adianta nada, como Jesus disse, honrar o Senhor com os lábios, mas ter um coração, longe de Deus. Só vai na igreja, vai se preparando, em hora que os cultos presenciais voltarem, que o seu coração esteja totalmente quebrantado, transformado, rendido ao Senhor. Aquele negócio de, eu vou no culto quando me dá na telha, quando eu tô com vontade, esquece. Lembra das palavras do apóstolo Paulo, na carta aos Gálatas, capítulo 2, verso 20. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. A vida que vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então eu não vivo mais para fazer a minha vontade, mas eu vivo para fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que os seus filhos estejam na sua casa, que tenham comunhão uns com os outros. Irmãos, para com esse negócio de chegar depois que o culto começou e ir embora antes do amém, né? Antes da bênção apostólica. Por que muitos fazem isso? Porque não quer contato com ninguém. Para com isso. Não gosto de conversar, não quero falar com o irmão. Para com isso. Então você não quer morar no céu, porque lá no céu nós vamos estar todos juntos. Amém? A comunhão da eternidade começa aqui na terra. Amém? E, lembrando, domingo é ceia é comunhão. Se você tiver que pedir perdão para alguém, peça. Amém? Porque embora a gente não vai estar juntos no mesmo ambiente presencial, espiritualmente, através das redes sociais, nós estaremos todos juntos participando da ceia do Senhor. Amém? E no capítulo 17, verso 17, o Senhor ele diz assim: como dizes, rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta, e não sabe que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Irmãos, esse versículo mostra para nós duas terríveis tragédias. A primeira tragédia é a tragédia do auto-engano. Amém?
O que é isso? Lembra lá, deixa eu te dar referência, depois eu não vou ler por causa do tempo, mas você abre lá na sua casa, Lucas capítulo 18, do verso 9 ao 14. Esse capítulo de Lucas, ele começa com Jesus contando a parábola do juiz iníquo, onde Jesus ali ensina para nós o dever que nós temos de orar, a importância, o dever que nós temos de orar e a importância de perseverar em oração diante de Deus. E no mesmo capítulo, a partir do verso 9 ao verso 14, ele conta a parábola do fariseu e do publicano. O fariseu chega, né, todo pomposo, e ele fala, eu não sou como esse publicano, enfim, né? Ali ele fala assim, ó, o fariseu deu graças por não ser como os demais homens. E aquele publicano tá ali, né? Ele fala assim, Senhor, eu nem ouso erguer a minha cabeça, reconhecendo mesmo que ele é um pecador. E dentro dessa parábola, o que Jesus está ensinando? Como que a gente deve orar? Amém? Irmãos, a nossa oração diante de Deus tem que ser em humildade, reconhecendo que nós somos miseráveis, que nós somos pecadores, que nós somos totalmente dependentes da graça de Deus. Olha as palavras aqui da igreja de Laodiceia. Rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta. Jesus olha e fala, vocês são tudo uma cambada de miseráveis. Vocês são pobres, cegos, nus. Vocês pensam que vocês têm alguma coisa, mas vocês estão todos condenados ao inferno. Eu estou a ponto de vomitá-los na minha boca. Rejeição. Irmãos, a gente precisa tomar muito cuidado com o auto-engano. Muito nos dias do juízo vão estar enganados. Em Mateus capítulo 7, versos 21 a 23, né, Jesus fala, muitos me dirão naquele... Ou melhor, ele começa dizendo assim, nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. E depois ele fala, deixa eu abrir o texto aqui para eu falar direitinho. Mateus capítulo 7, verso de número 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura, não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, olha a resposta de Jesus a essas pessoas, nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Irmãos, a Bíblia Nova Versão Transformadora, ela traduz esse finalzinho, os que praticais a iniquidade, como aqueles que desobedecem à lei, aqueles que não fazem a vontade de Deus, aqueles que não guardam os mandamentos do Senhor. Então, irmãos, guarde a palavra de Deus, não se engane, de Deus não se escarnece, de Deus não se zomba. Aquilo que você planta, você colhe. Aquele que semeia na carne, da carne colhe corrupção, condenação. E aquele que colhe no Espírito, ou seja, na vontade de Deus, esse sim colhe vida eterna. Então, faça a vontade de Deus, se disponha a fazer a vontade de Deus. O segundo engano aqui que eu disse é a autossatisfação, né? A segunda grande tragédia é a autossatisfação. Por quê? De nada tenho falta, não preciso de coisa alguma. Estas foram as palavras da igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia era morna no seu amor a Cristo. Era morna no seu amor a Cristo. Eu quero te convidar a abrir Lucas 7:47. Amém? Lucas capítulo 7, verso 47. Olha o que a palavra do Senhor diz. Por isso te digo, Jesus dizendo, perdoado-lhes são os seus muitos pecados. Esse texto está dentro do contexto da pecadora que ungiu os pés de Jesus, né?
E Jesus fala, perdoados lhe são os seus muitos pecados. Porque ela, essa pecadora, que ungiu os pés de Jesus com as suas lágrimas, né? Lavou os pés de Jesus com as suas lágrimas, enxugou os seus cabelos. Peraí, deixa eu ver se eu não estou invertendo aqui. Isso. Jesus fala, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. O que Jesus está querendo dizer com essas palavras? Então, se o meu pecado é pequenininho, então eu vou amar pouco a Deus. Se o meu pecado é um pecadão, então eu vou amar muito a Jesus. Não é isso que Jesus está dizendo. Não é isso. Jesus, ele compara a atitude dessa mulher pecadora que está ali chorando dos seus pés, lavando os seus pés com as suas lágrimas, enxugando os seus cabelos, enquanto que o fariseu que o recebeu para o jantar nem sequer lhe deu o ósculo santo, não lhe deu água para lavar os pés. O que Jesus está mostrando aqui? Essa pecadora, essa mulher entendeu o que Jesus fez na vida dela. Ela entendeu o que significa ser perdoado por Deus. O que significa ter o perdão dos nossos pecados, ser recebido por Deus como filho, ser adotado na família de Deus. Lembrando que a adoção, você é escolhido, você não escolhe. Um pai e uma mãe que tem um filho, escolhe ter um filho. O adotado não, ele não tem escolha, ele é escolhido. E nós, pecadores, fomos escolhidos por Deus. E essa mulher entendeu o que Jesus tinha feito na vida dela, enquanto que o fariseu não entendeu. O fariseu não entendia o que significava o perdão de Deus. Os mornos dentro da igreja é isso. Eles desprezam o culto, eles desprezam a palavra de Deus, eles desprezam a comunhão do Espírito Santo pela oração, porque não entenderam ainda o que Jesus fez por eles, não entendeu ainda o que significou o sangue de Jesus ser vertido naquela cruz, a crucificação, o preço que Jesus pagou, todo o escárnio que ele sofreu. A partir do momento que você entende isso, você não abre mão de estar com o Senhor, assim como essa mulher se debruçou, chorou e dizia: Senhor, muito obrigado. Irmão, cada vez que eu e você entramos na presença de Deus, paramos tudo para ter esse momento com Deus, pela palavra, pela oração, pelo louvor, pela adoração. Nós estamos dizendo: Senhor, eu entendo o que foi o teu sacrifício na cruz. Eu entendo que o Senhor sofreu para me livrar do inferno. E aqueles que recusam: hoje eu não vou para o culto não. Hoje eu vou para o shopping, na hora que o shopping voltar a abrir. Eu não vou ler a Bíblia não. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou maratonar uma série. Você está agindo exatamente como esse fariseu. Ainda não entendeu o que Jesus fez por você. Morno, repito, está a ponto de ser vomitado pelo Senhor. Amém? Glória a Deus. Então, cuidado. O auto-engano, achar que está tudo bem, e o engano da autossatisfação. Eu quero dizer aqui, eles se orgulhavam, essa igreja se orgulhava do seu ouro, das suas roupas, do seu colírio, né? Lembrando que a cidade de Laodiceia, eu não disse no início, a cidade de Laodiceia era uma cidade que produzia colírio para os olhos, era uma grande produtora, indústria farmacêutica para curar a enfermidade dos olhos, né? Então se orgulhavam de tudo isso. Mas Jesus disse, não, o diagnóstico de Cristo para essa igreja era pobre, cega e nua. O que isso significa? São pobres porque não tem como comprar o perdão dos seus pecados. São pobres todos aqueles que não se rendem a Cristo, porque não tem como comprar o perdão dos seus pecados. Não há dinheiro nesse mundo que compra o perdão dos nossos pecados.
Porque o perdão dos nossos pecados foi preço de sangue. Não foi prata, não foi ouro, foi preço de sangue. São cegos porque não conseguem enxergar a sua pobreza espiritual. Talvez você que está me assistindo agora esteja exatamente nessa condição. Talvez você que venha me assistir esteja nessa condição. Mas eu quero te dizer uma coisa. Volta, ou melhor, olha no espelho da palavra de Deus e deixa Deus revelar quem você de fato é. Amém? A Bíblia revela quem nós somos verdadeiramente. Terceiro, são nus porque não têm roupas adequadas para se apresentarem diante de Deus. Irmãos, nós precisamos, como a noiva, nós precisamos estar com as nossas vestes brancas para entrarmos na presença do Senhor. E a única água que tem poder de lavar as nossas vestes espirituais é o sangue de Jesus. Somente aqueles que tiveram suas vestes espirituais lavadas no sangue de Jesus estão aptos a se apresentarem dignamente diante do Senhor. Então lave a sua vida, o seu coração, lave as suas vestes espirituais no sangue de Jesus, amém? Se rendendo ao Senhor. E o último ponto aqui é a exortação. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que tu vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Irmãos, uma igreja pobre espiritualmente, uma igreja pobre espiritualmente, Cristo exorta que busque as riquezas celestiais. Amém? Busque a riqueza que traça e ferrugem não corrói. Amém? A riqueza da palavra de Deus. Nesses dias de quarentena, muitos estão impedidos de trabalhar, não é verdade? Muitos estão impedidos de sair de casa. Use esse tempo para buscar as riquezas eternas, para buscar, cave a palavra de Deus, descubra tesouros escondidos nessa palavra, insondáveis. Deixa o Espírito Santo de Deus revelar ao teu coração a grandeza, a majestade, a plenitude do nosso Deus, amém? Os crentes de Laodiceia, eles não possuíam obras dignas, precisavam começar a investir nas suas vidas espirituais, produzindo frutos dignos de arrependimento e que resistissem aos critérios divinos de avaliação. Isso que eu estou dizendo está lá em 1 Coríntios 3, do verso 12 ao verso 15. Aproveite esse tempo para se arrepender. Amém? Se arrependa. Reconheça quem você é diante de Deus e peça perdão. Amém? Somos pecadores, amados. Se dissermos que não temos pecado, fazemos-lo mentiroso e a sua verdade não está em nós. Amém? Aprendamos a adquirir as verdadeiras riquezas que contam para o reino de Deus. Depois em casa medita em 1 Timóteo capítulo 6, do verso 17 ao verso 19. Cristo chama a igreja a uma mudança de vida. No verso 19 o Senhor fala: eu repreendo e castigo a todos quantos amo, sê pois zeloso e arrepende-te. Cristo não desiste da igreja, apesar da sua condição. Cristo ama a sua igreja, ama o seu povo, ama os seus filhos. Antes de revelar o seu juízo, vomitar-te-ei, o Senhor, ele demonstra a sua misericórdia. Eu repreendo e corrijo, disciplino a todo aquele que eu amo. Amém? Porque Deus, ele nos ama, ele chama o pecador ao arrependimento. Arrepender-se é dar as costas a esse cristianismo de aparência. Para de viver esse cristianismo morno. Amém? Esse cristianismo de aparência, esse cristianismo de faz de conta, este cristianismo que não agrada a Deus, muito pelo contrário. Se você continuar vivendo dessa maneira, tá a ponto de ser vomitado pelo Senhor.
Hoje é tempo de se arrepender, amém? Hoje é tempo de se arrepender, de buscar o perdão de Deus, de buscar a graça de Deus, o favor de Deus, se humilhar diante de Deus, porque aqueles que se humilham diante do Senhor, o Senhor os exalta. Deixa Deus te exaltar, amém? Deixa Deus te exaltar. Não haverá hipócritas no céu. Devemos trocar os anos de mornidão por anos de zelo. Aqueça o seu coração nesta quarentena e prepare-se para voltar à presença de Deus, à casa de Deus, ao serviço de Deus, com amor, zelo e dedicação ao Senhor. Amém? Deus te abençoe. Agora eu quero orar pela sua vida. Ore junto comigo, se você puder. Começa já a pedir perdão a Deus. Coloca a mão no teu coração. Senhor Jesus, te louvo, te glorifico, te exalto. Agradeço a Ti, Espírito Santo, pela manifestação da Tua graça, pela manifestação do Teu poder nesta noite. Pai, eu creio que o Teu poder alcançou vidas nesta noite e continuará alcançando a todos aqueles que vierem ouvir essa palavra, meu Deus. Que o Teu poder, Senhor, opere sobre essas vidas, libertação, transformação, que sejamos, ó Deus, todos os dias, ó Pai, conduzidos pelo caminho do arrependimento, não pelo caminho do engano, não pelo caminho da autossatisfação, da autoconfiança, não, mas que nós, ó Deus, venhamos dia após dia andar na dependência do Senhor. O crente verdadeiro vive na dependência do Senhor. O crente verdadeiro não vive para fazer a própria vontade, mas vive para fazer a vontade do Senhor. Que nós venhamos, ó Deus, conforme o contexto da palavra, que nós venhamos a ser frios e quentes. Uma palavra de refrigério e uma palavra de ânimo, de amor para aquele que está cansado. Sempre uma boa palavra, Senhor. E não morno. Meu Deus, que caia por terra toda a mornidão em nossas vidas a partir de hoje, em nome de Jesus, para a glória, honra e louvor do Teu santo nome. E graças te damos, Espírito Santo, por tamanha obra, por tão gloriosa obra que só o Senhor pode operar sobre as nossas vidas. Em Cristo Jesus te agradecemos, Pai, te agradecemos pelo preço que o Senhor pagou para a nossa salvação, para a nossa redenção. Graças a Deus. Aleluia. Amados, Deus te abençoe. Não se esqueça, a partir de amanhã, sexta-feira, às 8 horas, venha buscar o seu kit. Sexta às 8, sábado às 8, domingo às 8, o kit da ceia. E vamos participar da ceia do Senhor dignamente. Coloca a mão no teu coração. Que o amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus estejam no altar de cada coração. Em Cristo somos mais. Deus te abençoe.